Graça e paz, amados. Shalom, shalom. Estamos aqui reunidos hoje para nossa experiência diferente dessa semana, porque fizemos algumas lives, conversamos com o pessoal durante a semana, mas hoje já estamos com expectativas desse culto de louvor, de adoração, um culto de intercessão, e onde vamos meditar daqui a pouquinho um pouco sobre a palavra de Deus, e cremos que o Senhor tem uma direção, o Senhor tem um caminho em todo esse momento que nós estamos vivendo, ok? Então convido a vocês agora a uma oração e depois vamos estar louvando ao Senhor, e gostaria de trazer realmente para vocês um direcionamento da Maranata, principalmente os irmãos que estão aqui na nossa região, que estão conectados. Tivemos a nossa reunião na quarta-feira, presencial, mas a reunião de hoje e das próximas semanas vamos estar dando o horário para o andamento dos cultos e das reuniões. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te render graças nesta hora, Senhor, por estarmos reunidos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa tecnologia que nos torna possível, Senhor, ó Deus, entrar agora na casa, no lar desta família, Senhor, dos nossos irmãos, e que juntos, ó Deus, conectados no mesmo Espírito, poder, ó Deus, trazer diante de Ti, Senhor, o nosso clamor, trazer diante de Ti a nossa oração, crendo, Senhor, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, ó Deus, por essa oportunidade. Que cada um dos nossos amados, onde eles estiverem, sejam aqui, Senhor, na nossa região, seja no estado do Rio de Janeiro, seja em Minas, seja em todo o Brasil, Senhor, e todas as nações, ó Pai, os irmãos que estão na Itália, os irmãos que estão na Espanha, em Portugal, no Peru, na África, em Moçambique, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre cada um agora, Senhor. Queremos Te agradecer por esse momento, Senhor, que a Tua palavra possa fluir, Senhor, e que possamos hoje, Senhor, alcançar, ó Deus, algo poderoso, Senhor, da Tua parte, este alimento poderoso que é a Tua palavra, Senhor, que neutraliza todos os dardos do maligno. É essa oração que fazemos agora, Senhor, dedicando cada coração, e aonde estiverem, ó Deus, que a Tua bênção os alcance nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Assim que luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado. Declare em casa, diga: assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto, profetize sobre tua casa. Assim que eu luto minhas guerras, te louvamos, yeah. Assim que eu luto minhas guerras,
voz e declare isso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Bendito é o teu nome, Senhor. Parece que estou cercado, mas sou Oh, glória a guardado por Deus. ti. Aleluia. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Diga isso, igreja, mais uma vez. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, guarda a nossa vida. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaímos em tua graça, recaio em tua graça. Volte a Ele, recaio de novo em tuas mãos. Jesus, recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tuas mãos. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso a Ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei o que tenho, Aleluia. te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu
Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faça em mim o teu querer. Pra sempre e pra sempre cantarei. Faça em mim o teu querer. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, te bendizemos. Nos alegramos na tua presença, Senhor, porque tu és Deus, tu és tremendo, Senhor. Confessamos a tua soberania, confessamos que tu estás acima de tudo, que tu reges as nações, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Sim, Deus. Não há Deus tão grande, não há Deus maior do que o nosso Não há, Deus. Deus. Senhor, tudo está em tuas mãos, sob teu controle, não há nada, Senhor, fora do teu controle. E nós entregamos todas essas casas conectadas, todas essas famílias conectadas. Que a tua mão agora vá, Senhor, que a tua unção atravesse, Senhor, Deus, as ondas, ó Deus, transpasse, Senhor, os limites, as barreiras, ó Deus, e que o Senhor possa nos contagiar com um contágio tremendo, que é a tua presença, que a tua presença entre do alto da cabeça à planta dos pés e neutralize toda a ação do mal e traga sobre essas casas e sobre essas famílias a tua proteção, Senhor, declarando o sangue de Jesus, Senhor, que está sobre as nossas vidas e que na cruz Ele derramou seu sangue para que nesta cobertura e debaixo desse sangue e do poder desse sangue nós pudéssemos estar aqui celebrando na tua presença. Digno é o Cordeiro de receber a honra, o louvor, a glória para todo sempre. Todo aquele que crê, todo aquele que espera, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 Senhor. Eu queria trazer aos irmãos, aleluia, uma palavra do Senhor, mas queria antes falar algumas coisas importantes que nós preparamos aqui para, enfim, para que a gente possa nos organizarmos, né, durante esse período. Então, eu sei que você já está conectado, eu sei que você já está participando de vários grupos e de várias lives também. Nós temos aqui o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, nossos irmãos e nossos amigos também. Bom, a direção que foi passada para a igreja, para todas as nossas igrejas, é que devemos permanecer nesse período em casa, que deveremos ter consciência da seriedade do momento e daquilo que a palavra de Deus nos instrui acerca desse tempo. Estamos próximos à Pêssah, né? Nós vamos chegar alguns dias à frente, vamos estar celebrando a nossa Páscoa, e nós cremos que semelhante ao que Deus fez a Israel lá naqueles dias, Ele também nos dará um grande livramento. Cremos que o Senhor está dirigindo e instruindo a sua igreja para que a igreja se posicione, para que a igreja possa caminhar nesses dias de um modo digno, de um modo coerente com a sua palavra. Por isso, nosso conselho é que, de fato, os irmãos permaneçam em casa durante essa orientação que nos foi passada pelos governantes, e devemos levar isso a sério, ok? Então, com todos aqueles cuidados, os asseios, a higiene, todo aquele protocolo que você já deve estar cansado de ouvir de alguém que já recebeu, leve a sério, faça isso, e você vai se livrar de um monte de problemas, ok? Quartas-feiras nós teremos os nossos cultos às 19h30, nós vamos gravar às 19h30, quarta-feira, e domingo vamos estar às 16 horas e repetindo também às 18 horas, ok? Me perguntaram a respeito dos grupos, dos pequenos grupos. É o mesmo procedimento, tá? Os pequenos grupos se reúnem online, transmitem também as suas reuniões online. Então vocês que pertencem ao pequeno grupo, formem os seus horários e participem juntos de um momento do seu pequeno grupo. Nós não estamos orientando ninguém a formar grupos em determinados lugares, porque nesse momento é o momento de estarmos de fato em oração e nas nossas casas
e deixando que passe toda essa fase, ok? Vamos estar orando, vamos estar praticando a palavra de Deus. Nossas linhas de contato estão abertas e no final ainda vamos dar os últimos avisos para você, ok? Botamos algumas coisas importantes. Qual é o conteúdo dos pequenos grupos? Me perguntaram. Os pequenos grupos tratam de estudar, de compartilhar e de orar. É um momento de compartilhar, de ter comunhão no estudo da palavra. É um momento também de estarem estudando, compartilhando e orando. Orando pelos motivos de oração do grupo, colocando e apresentando diante do Senhor. Isso é muito importante, ok? Nós temos também aplicado, a publicação dos devocionais. Alguns irmãos têm recebido os devocionais de fogo de Reinhard Bonk. Esse devocional, hoje nós já transmitimos, estamos no dia 22 de março, e nós passamos pela manhã já o estudo de 22 de março. Vou pegar aqui para vocês, pela manhã nós passamos como afugentar a dúvida. É o texto de João 5,24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, diz a palavra, esse tem a vida eterna. Esse não passará pelo juízo, não passará pela condenação, não passará pelo juízo, mas passou da morte para a vida, ok? Então, esse texto nós estamos passando diariamente para que você possa fazer o seu devocional em casa. Então, isso é importante. Esse tema de hoje fala do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, e falando a respeito de momentos difíceis que ele passou, e momentos até de se desesperar da própria vida, mas que o Senhor cobriu e que o Senhor orientou. E na conclusão ele fala que nós precisamos dar ouvido a Deus, que é a hora de ouvir o Senhor, de não estarmos todo o tempo ouvindo vozes e dando ouvidos a tudo que os outros dizem e não estarmos ouvindo o Senhor. A palavra de Deus diz que se ouvir, ele diz assim, você ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, você tem a vida eterna. E você não será condenado, não passará por juízo. E ele promete, é uma promessa do Senhor. Então, ele diz, e você já passou da morte para a vida. O que está em nós é maior do que o que está neste mundo. Se você está aí do outro lado, e você pode dizer um amém, diga amém, porque essa palavra é por fé e não pelos sentimentos. Nós devemos caminhar por fé e não pelos sentimentos. Devemos proclamar a palavra do Senhor. De manhã sentimos uma coisa, à noite sentimos outra, mas a palavra do Senhor é a que permanece para sempre, ok? Então eu queria meditar com vocês hoje a respeito de uma palavra que eu creio que é extremamente importante nesse momento, que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, o versículo 39. É uma palavra, entre as palavras que Jesus disse na cruz, esse é um momento assim, muito especial, quando Jesus libera a sua primeira palavra na cruz, ele libera para um homem, ele entrega a um homem. E essa palavra é uma palavra tremenda, porque ela tem a ver com a convicção e a experiência que esse homem teve na cruz. E nós precisamos ter essa convicção. Essa é uma hora de prova, essa é uma hora onde aqueles que não estavam firmados na palavra, que não estavam de fato fundamentados na rocha, estão sentindo um grande impacto. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, entre as últimas palavras de Jesus na cruz, não as últimas palavras dele, porque ele está aqui hoje entre nós, porque a sua promessa é, aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estou. E nós somos muito mais do que dois reunidos, Temos aqui o pastor Jonatas, e temos aqui você também que está participando conosco, que está nos ouvindo, sua casa, sua família. Então, o Senhor está no nosso meio, amém? O Senhor está conosco. E entre as últimas palavras da cruz, antes dele morrer, antes dele ir ao Hades, antes dele ir ao seio de Abraão e depois ressuscitar ao terceiro dia, como diz as Escrituras, ele libera uma palavra interessante. Vamos ver a crucificação, capítulo de Lucas 23, versículo de número 39. Lucas 23, versículo 39, somente até o versículo 43.
Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto tremendo. Nós temos depois as palavras de Jesus que seguem as palavras da cruz, mas esse texto fala que Jesus estava crucificado entre dois malfeitores. E o que significa essa palavra malfeitores no grego? Significa pessoas que faziam maldades, pessoas que estavam ali porque elas de fato haviam cometido crimes, estavam sendo punidas através da morte, e a morte de cruz era uma forma de sentença que o Império Romano estava apresentando a todas as nações que estavam subjugadas ao Império de Roma. E aí eles estavam condenados. E no meio desses malfeitores, Jesus foi crucificado. E diz o texto que um seguia blasfemando e o outro se aproximou de Jesus. Isso é interessante, eu fiz algumas anotações importantes, que a primeira palavra que Jesus vai liberar na cruz é uma palavra de salvação. A primeira palavra que Jesus libera é uma palavra de salvação. É interessante que as últimas palavras de Jesus na cruz e a primeira palavra que ele libera da série de palavras é sobre salvação. É como se o Senhor estivesse dizendo a você: você não pode edificar, construir, seguir e avançar se você não tiver convicção da sua salvação, se você não tiver firme na sua salvação. Então nós queremos pensar, por que naquele momento, por que as últimas palavras? Eu me lembro em 1988, eu estava pastoreando a igreja em Vila Isabel e eu fui me pediram que eu fosse visitar 4 pessoas que estavam doentes, enfermas, com uma dificuldade muito grande na situação. Eu não conhecia essas pessoas, a igreja era uma igreja muito grande, e eu não era o pastor principal, estava naquele momento como o pastor auxiliar, junto com o pastor, na época o pastor principal, e ele me pediu que fosse visitar essas pessoas. Eu não conhecia esses irmãos. E quando eu cheguei, em cada lugar que eu fui, um era um hospital, outro era numa casa, em cada lugar que eu fui, eu recebi uma ordem de que eu deveria olhar aquela situação e de acordo com o discernimento daquela situação, eu deveria batizar ou não aquela pessoa, que eles não eram batizados, porque era o último momento, eles estavam vivendo os últimos momentos de vida. E eu fui visitar essas pessoas, e eu me lembro que visitei cada uma delas e batizei os 4. E depois algumas pessoas me perguntaram: mas você não teve fé que alguém podia sair dali curado? Eu disse: sim, eu tenho fé. Mas era um propósito de Deus. Na verdade, os cristãos precisam despertar para esta realidade. Eles precisam estar conscientes desta realidade, que aqueles que estão em Cristo não morrem jamais. E que nós devemos ter a nossa fé firme no Senhor. E foi interessante porque foi os últimos momentos dessas pessoas. E todo este acontecimento, o que hoje está acontecendo no nosso planeta, as coisas, a palavra que nos vem é que nós devemos nos arrepender, que nós devemos confessar os nossos pecados, que nós devemos voltar ao Evangelho puro e simples, que nós devemos crer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele guardará a sua igreja até o dia final. Mas há sinais, há manifestações que vão acontecer sobre a terra e nós fazemos parte da geração do cumprimento profético. Então significa que temos que estar preparados. Não, você não tem que se amedrontar, você tem que estar fortalecido. E é essa palavra que o Senhor quer nos ministrar hoje. Eu me lembro da missionária Márcia
Em 92, quando ela esteve aqui no Rio de Janeiro, ela havia sido liberada depois de um terremoto na Turquia. Missionária lá na Turquia significava uma perseguição. E por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus, ela foi presa. E ela foi levada para o cárcere. E quando chegou dentro do cárcere, ela começou a orar a Deus e pedir a Deus. E disse, Senhor, eles disseram, você tem direito a um telefonema. E eles pensaram, vai ligar para advogado. E ela, na verdade, ligou para o líder da missão, dizendo, olha, lá naquele lugar onde eles me prenderam, tem uma chave de um carro. E eu coloquei a chave perto do pneu do carro, porque lá estão as Bíblias, lá está a palavra de Deus que nós estávamos levando para as pessoas, e agora estou aqui presa. E ela ficou ali, e naquela noite ela orou a Deus, e ela escutou um choro de uma pessoa que estava na outra cela, e era uma iraniana. E ela estava chorando, e ela começaram a conversar entre celas. E ela disse, por que você está chorando? Ela disse, eu estou chorando porque eu fugi do Irã, e eu estou aqui, e agora eles irão amanhã me deportar, e eu estarei indo para lá sabendo que eu estou condenada à morte, porque amanhã morrerei. E elas ficaram conversando, e ela orou, e ela disse, deixa eu orar por você. E ela disse assim, por que você tem essa convicção? Eu tentei aqui buscar Allah, Deus, e me concentrar, e não consigo entender que serei condenada e serei morta simplesmente porque eu saí do meu país, e agora eu vou voltar sabendo que eles não me perdoarão por isso. E eu vejo que você está aí, eu vi que você cantou, que você estava louvando, que você estava cantando ao seu Deus. E ela então começou a testemunhar de Jesus, e ela começou a falar de Jesus para ela, e ela começou a orar. E na oração o Espírito Santo falou com ela, com a Márcia, dizendo, Márcia, diga para ela que ela será livre, que Deus dará anos de vida para ela e ela será livre. E aí ela começou a orar, e ela disse, mas isso, teu Deus disse isso, disse o Senhor Deus, nosso Deus, meu Deus e seu Deus, disse que você será livre e nós seremos livres da prisão. Olha que experiência maravilhosa, como Atos 16 está acontecendo em 1992. O mesmo Jesus que tirou Silas, que tirou Paulo da prisão, é o mesmo Jesus que hoje opera de forma poderosa em meio às circunstâncias. Está lá no profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio da tormenta. Então, naquela noite, houve um terremoto na Turquia. E todas as luzes, todos os prédios caíram, e os guardas receberam... O que eles fizeram? Abriram as cadeias, pegaram os passaportes, entregaram a elas, disseram, não podemos ajudar vocês, não podemos fazer nada por vocês, apenas liberar vocês, então sigam. E elas pegaram os passaportes e saíram de lá. Eu fiquei pensando como é tremendo, como que num momento parecia que era uma sentença de morte, Deus veio e interviu ali, mudou a sorte e deu aquelas duas uma vida, né? uma continuidade. Eu quero dizer para você que nós devemos caminhar com essa fé. Jesus disse, em verdade vos digo, disse para aquele homem, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Existe algo que aquele homem entendeu que o primeiro homem não entendeu. Aquele segundo homem entendeu algo que o primeiro homem não havia entendido. O primeiro homem continuava blasfemando, estava fazendo coro com o que os outros diziam. Há muitas pessoas hoje que estão nas redes sociais, estão pegando vídeo aqui, ouvindo ali, passando mensagem, repetindo o que os outros estão dizendo. Meu amado, lança fora isso, pega aquilo que Deus está falando a respeito desse tempo. Ele está dizendo que praga alguma chegará à tua tenda. Diga isso, praga alguma chegará na minha tenda. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Faça a sua parte. A palavra de Deus diz, há um momento de abraçar e há um momento de deixar de abraçar. Há um momento de beijar e há um momento de deixar de beijar. Obedeça. Faça aquilo que o Senhor está instruindo. Ele disse, olha, o anjo da morte vai passar. E diga para todos que no umbral da porta façam a ceia, preparem a comida, coloquem no umbral da porta o sangue do cordeiro. Aquele cordeiro que havia sido apartado e que agora seria imolado. Sabe quem era aquele cordeiro? Ele simbolizava
Nós sabemos que é Cristo, mas ele também representava a divindade do Egito. E o Senhor disse, vocês vão matar ele e vão imolar, e o sangue será aspergido. Que coisa tremenda. O que o Senhor orientou? Permaneçam em suas casas até que passe. Essa é a orientação. Ore, busque o Senhor. Esse é um tempo que Deus está nos dando. Olha o que diz a palavra. E disse Jesus, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Eu te asseguro que você estará comigo. Eu te asseguro que você, eu te garanto que você estará comigo. Isso que quer dizer a tradução. Eu te garanto o que eu estou te dizendo. Aquele homem recebeu uma palavra. Este homem, ele era um criminoso, sim. Ele era uma pessoa errada, sim. Ele era uma pessoa que não estava ali por qualquer razão, não ser esta. Mas ele, ao morrer, sabia de uma coisa que eu e você precisamos saber. Todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Todos nós iremos diante dele. Então, meu amado, esta é a realidade. A multidão de soldados estava ali ao redor, uma multidão zombava de Jesus, e quando aquele homem ouvia dizendo, se tu és o Messias, desce da cruz, faz isso, ele repetiu. É a sua escolha. Escolha repetir e ecoar aquilo que o mundo está dizendo. Escolha ecoar aquilo que as pessoas estão dizendo. Ou escolha e decida que a palavra de Deus, ele diz, aquele que me dá ouvidos, diz o Senhor, esse viverá. Aquele que me dá ouvidos e crê no seu coração, essa é a vida eterna, que conheço a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que foi enviado. Então, o que o segundo fez? O segundo repreendeu a palavra do primeiro. Essa palavra que diz assim, ele chamou a atenção dizendo, que é isso que você está fazendo? Que é isso que você está dizendo? Não faças tal. Olha o que você está dizendo, olha o que você está falando. Respondendo, porém, o outro disse, repreendia-o. O que significa essa palavra? Ele estava dizendo que você não pode continuar, você não tem temor de Deus, você não teme a Deus, você não está entendendo que você está a ponto de morrer. E na hora que você está a ponto de morrer, você não está entendendo que a morte não é o final, a morte é o início. E é isso que a palavra de Deus diz, que a nossa vida aqui é passageira, a nossa vida aqui é passageira. Sabe quantas pessoas no planeta irão morrer? 100%. 100%. Não deste vírus, mas de qualquer outra coisa. Nós passaremos pela morte, é o último inimigo a ser vencido. Você tem medo da morte? Meu amado, que hoje, nessa tarde, você não tenha mais medo da morte. Que você não tenha mais medo das enfermidades, que você não tenha mais medo disso. Sabe por quê? Porque os que estão em Cristo estão como aquele outro que reconheceu que do lado dele estava a vida eterna, Cristo Jesus. Sabe quantas pessoas da humanidade irão morrer daqui a 100 anos, 150 anos, se o Senhor não vier? Todos. Toda esta geração terá passado. Todos nós teremos passado. Então por que vamos ficar acuados? Por isso que temos que ter sabedoria, inteligência. Se você crê dessa forma, por que vamos ficar em casa? Por que não vamos reunir? Por que não vamos enfrentar? Porque nós não queremos ser agentes de contaminação. Nós não queremos ser agentes de propagação do que é mal. Nós somos propagadores da vida. Nós somos aqueles que abençoamos. Isso é uma ignorância. Você pode ser um assintomático, você pode ser uma pessoa que não tem nenhum sintoma ou que tenha passado. Eu acredito que eu passei ano passado por esse coronavírus. Eu tive uma gripe muito forte, louca ano passado, foi terrível, e eu passei. E quando passei, eu falei, algo aconteceu ali. E tudo isso vem na nossa mente. Nós já passamos por muitas coisas. E sabe de uma coisa? Nós morremos no dia em que o Senhor, pela sua soberania, determinar. Agora, eu não vou ser incoerente de ir num lugar, ir para lá e para cá, ser transmissor de uma enfermidade. Se ela vem, ela morre em mim e ela é vencida. Como estou entendendo? Então, você precisa refutar isso. Aquele homem, quando viu em Jesus, ele viu em Jesus vida. Escolha a quem você vai
ouvir. A quem você vai ouvir? Ouça a palavra de Deus. É isso que esse homem está dizendo. Ele está dizendo que todos nós... O que ele entendeu? Ele entendeu assim: todos nós temos pecado contra Deus. Foi isso que ele entendeu. Aquele outro primeiro homem estava confuso, repetindo o que os outros estavam falando. Mas o segundo entendeu que todos pecamos contra Deus e fomos destituídos da glória de Deus. Versículo 41 diz assim: nós com justiça estamos aqui na cruz, porque recebemos o castigo que nossos atos mereciam. Sabe o que significa isso? Na palavra, significa que ele confessou os seus pecados. Você está entendendo, meu amado? Ele confessou os seus pecados. 1 de João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar, e nos dar a vitória sobre toda influência, sobre tudo aquilo que o pecado tenta imperar em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Sabe o que são os atos de injustiça? São as maldades. Ele promete que o sangue dele tem poder sobre todo ato de maldade. Foi o que levou aquele homem na cruz. Foi as maldades. Mas ele confessou. A palavra grega usada ali é homologel. Significa estar de acordo, concordar, homologar. Ou seja, o mesmo tratado, a mesma palavra que foi liberada. Ele entrou em concordância. Então aquele homem reconheceu que ele era um pecador. Ele disse: sim, Senhor, ok, é verdade, eu sou um pecador, tu tens a razão. O meu orgulho, as minhas atitudes erradas, a minha infidelidade, os meus atos injustos, meus pensamentos, que muitas vezes se distanciaram de ti. E aí, naquele momento, ele faz uma confissão. Ele diz para o outro: nós estamos aqui porque, de fato, nós cometemos erros. Nós não somos santos, estamos aqui porque cometemos erros. E o que significa isso? Que saber o que ele fez não é o relevante. Saber buscar, estudar sobre o que esse homem fez, o que o primeiro fez, o segundo fez, que importa. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos os nossos pecados. Quem quebra um princípio da lei, quebra o quê? Toda a lei. Quem comete um ato de infidelidade, se você está casado e você comete um ato de infidelidade, seu nome é... O que você fez? Adulterou, não importa se é com 10, se é com 20, se é com uma. Uma que quebrou, você é um adúltero. Quando você quebra um ato de infidelidade, se torna infiel. Então nós não podemos minimizar os erros. Nós temos que confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está entendendo? Você compreende isso? Todos nós, não é hora agora de buscar quem pecou mais ou quem pecou menos. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Não foi os chineses que pecaram mais do que nós. Nós pecamos como os chineses pecaram, como os americanos pecaram, como os europeus pecaram. Por que os italianos pecaram mais? Porque estão morrendo mais, então eles pecaram mais. Não julgue os teus irmãos. Ore por essa Itália. Ore pela Itália. Clame pela Itália. Clame pela salvação dessas vidas. Mas lá tem muita idolatria, lá é a Babilônia. Irmãos, não entrem em intercessão e diga: Senhor, eu sei que essas nações, todas as nossas nações, você acha que o Brasil não tem prestação de conta? Claro que tem. Nós acabamos de sair de um carnaval na cidade do Rio de Janeiro, onde fizeram o desfile vexatório da pessoa bendita e eterna do Senhor Jesus Cristo. Usaram a imagem de Jesus Cristo como um chacota. Então nossa cidade precisa de arrependimento e nós precisamos nos contextualizar com esta cidade, confessando os nossos pecados. Há imagens de escolas de samba arrastando um suposto, um teatro de Jesus sendo arrastado por Satanás transfigurado ali na imagem de uma fantasia e de Jesus fantasiado, arrastando. Esse é o primeiro que estava na cruz blasfemando, dizendo: mas tu és o Messias, então te salva. Sabe o que vai acontecer? Perecerão.
Não pense que é diferente, perecerão. Sabe uma coisa? Nós temos que orar, pedir a misericórdia de Deus, confessar o nosso pecado. Não estamos fechados em casa dizendo, ó Deus, nos salva, nos salva. Nós queremos a salvação, nós somos aqueles da vida, nós somos aqueles que amam a vida. E queremos que as pessoas sejam abençoadas. Agora, eu te pergunto uma coisa, uma ponte, se você tem uma ponte com vários pilares e você tira um dos pilares, o que acontece com a ponte? Ela cai. Então não pense que uma atitude, por que um processo de contaminação acontece? Porque essas pessoas acreditam que elas não fazem diferença, todos nós fazemos a diferença. Então tome atitude coerente com a palavra, com responsabilidade. Você pode até pensar assim, vamos escalonar os pecados. Existem pessoas que pecaram mais. Tem muita gente que está nos ouvindo agora que pensa assim, mas eu sou uma pessoa boa. Tem pessoas que são ruins. Eu vi uma pessoa que estava usando máscara, estava passando sua saliva ali no corrimão do trem, como se fosse, eu quero contaminar as pessoas, eu estou com vírus, eu quero contaminar as pessoas. Existem pessoas assim, mas presta atenção. Se nós colocássemos uma medida de santidade em nós e pensássemos em coisas assim, quem foi Hitler? Hitler foi um terrível. Então daríamos para ele uma cotação 0. Ele, em santidade, em aproximação de Deus, está 0. Esse cara é um matador de gente, matou 6 milhões de judeus na Segunda Grande Guerra. E se nós colocássemos pessoas como Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou para os pobres, que dedicou a vida para as pessoas enfermas, ok, ela alcançou 80% de santidade, ela não é 100% porque nenhum de nós é. Agora, você alcançou quanto de santidade na sua caminhada com Cristo até agora? 50%? Eu alcancei 10%? O outro irmão alcançou 20%? O que interessa medir quanto nós alcançamos de santidade diante de Deus, se nós, não adianta, não alcançaremos diante de Deus, porque não somos salvos por obras, não somos salvos por mérito, não somos salvos porque agora nós somos bons, nós fomos salvos quando nós estávamos como pecadores perdidos, e o que nós temos que fazer é confessar. Sabe como é que chama isso na Bíblia? Salvação. É isso que Jesus fez na cruz, salvou. Ele quer salvar você, Ele quer salvar você, Ele quer que você tenha a convicção da salvação. Ele quer que você tenha a convicção da salvação. Ele quer que você saiba que na terra não há ninguém, nenhum justo sequer, que possa dizer, eu não preciso da salvação. Cristo foi à cruz para nos salvar. E é Ele que nos salva. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então presta atenção, o salário do pecado é a morte. E o presente de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, o presente de Deus. Então você entender, você não precisa fazer nada para receber o salário, o pagamento do pecado que o que você faz, a tua condição. O resultado disso já é a morte. Por isso que Ele veio nos salvar. Por isso que Ele veio nos abençoar. Imagina se você trabalha o mês inteiro e o teu patrão vem com um envelope e diz assim, olha, aqui está o teu pagamento. Quando você olha, é o teu pagamento. Ele diz, estou te dando de presente. Você diz, não, esse é pagamento, porque eu trabalhei para isso. Então, o salário do pecado é seu. Mas Ele veio e nos presenteou. Presente é algo que você não pagou por isso. Presente é algo que Ele lhe deu, é algo que nós damos às pessoas, mas elas não pagaram por aquilo. Então, Ele nos deu um presente. Ele às vezes, nem merecemos um presente que nós ganhamos, mas Ele nos deu esse presente. E esse presente chama-se Jesus Cristo. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos deu. Por isso, aquele homem disse ao companheiro que estava do lado dele na cruz, você vai conhecer a Deus, querendo ou não. Você não entendeu ainda, você está nessa cruz sendo sentenciado como eu, mas você ainda não entendeu que eu e você iremos perante Deus. E você ainda pode, nessa hora, tomar uma posição, mas você continua tendo a posição de fazer ecoar aquilo que o mundo está dizendo. Escolha Deus, defina-se pelo Senhor. A terceira coisa que este homem
entendeu e compreendeu que ele sabia que Jesus era mais do que um homem. A sua declaração do versículo 41 é poderosa, olha o que ele diz. Porém este homem, diz assim, porém este homem nenhum mal fez. Olha o que esse homem da cruz, esse criminoso está dizendo. Ele olhou para Jesus, olhou para aquele homem e diz assim, olha, esse Jesus, ele nenhum mal fez. Ele não pecou como nós pecamos. Ele não errou nenhum mal. É o que diz o texto, nenhum mal. Você conhece alguém que nunca fez nada errado? Você conhece alguém que nunca mentiu? Você conhece alguém que nunca falhou com o outro, que nunca enganou, que nunca ludibriou alguém, que nunca levou vantagem em alguma coisa? Você conhece alguém assim? A Bíblia diz que Jesus em nada pecou. Ele se fez pecado por nós. Por quê? Porque ele era mais do que humano. Diz Eclesiastes 7,20 dizendo, não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É isso que a Bíblia diz. Se você diz que não peca, você é mentiroso. Então já está pecando. Agora, no 2 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, só falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Jesus nunca pecou, mas levou sobre si os nossos pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só há um Salvador, só há uma salvação em Cristo. Alguns pensam assim, a religião salva, ou o viver religioso salva. Eu tenho um amigo que está hoje fazendo aniversário lá em Jerusalém. Todas as vezes que vamos em Jerusalém, temos que estar com ele, porque ele está há 30 anos em Jerusalém. E ele é um homem tremendo, um homem que dedicou a sua vida, veio do Paraná, e ele dedicou a sua vida ao ministério de ministrar o Evangelho de Jesus aos peregrinos que vão a Jerusalém, de várias religiões. E ele, um dia, nós estávamos lá no Jardim do Túmulo, e ele falou conosco a respeito da evangelização dos irmãos que vão visitar o jardim, e ele disse assim, há uma coisa curiosa, existem muitos muçulmanos que têm vindo ao jardim, e você sabe que a teologia muçulmana, ela tem uma divisão dos xiitas e dos sunitas. Os xiitas são aqueles que dizem que são os descendentes diretos de Maomé, e os sunitas, que são a grande maioria, são 86% dos muçulmanos espalhados pelo mundo, são sunitas. Eles têm na sua teologia uma expectativa quanto à vinda do Messias. Como os judeus esperam o Mashiach, o Messias, eles esperam Isa, eles esperam o Messias, que também na compreensão deles virá e pisará sobre Jerusalém. Agora olha que coisa interessante. Ele diz que eles têm na sua teologia o seguinte, que Moisés vai estar ali na porta dourada e que vai haver uma linha de ouro que vai atravessar o vale de Josafá e vai até o Monte das Oliveiras. E quando chegar do outro lado, sabe quem está do outro lado? Yeshua. Isso na doutrina deles. E o muçulmano que passar, equilibrar-se naquele cordão de ouro e não cair naquele vale, ele alcança a salvação. Olha que coisa interessante. E aí ele pensou, por que nós temos que esperar? Por que não dizer a eles que, se eles creem que do outro lado daquele cordão, segundo o pensamento deles, se lá do outro lado do cordão eles vão encontrar a Yeshua, quem está trazendo a salvação? Quem está levando ao outro lado? É Yeshua. Então preste atenção. Então, isso são as pegadinhas religiosas. Agora, dentro dessas pegadinhas, o sentido, parece que o Senhor não permitiu que de alguma forma fosse tirado o entendimento de que a salvação vem pelo Senhor Jesus Cristo. E que a salvação, amados, eu creio que vai haver uma grande conversão de muçulmanos no mundo. Vai haver uma grande conversão. Depois disso, a igreja não será mais a mesma depois dessa situação que nós estamos vivendo. Se você está do outro lado e entende isso, você pode glorificar a Deus por isso, porque não será mesmo, nem no Brasil, nem na Europa, nem na Ásia, nem nas Américas, não será. Esse é um sinal do céu para que a igreja se posicione. Esse é um sinal de Deus para que a igreja se posicione. Quem
somente a graça de Deus. Esse homem, eu gostaria de compartilhar mais isso, que somente a graça de Deus pode te salvar. Somente a graça de Deus. Olha o que diz o versículo 42. E acrescentando diz, Jesus, lembra-te de mim. Olha que coisa interessante. Você consegue perceber o processo de salvação nesse homem? Você consegue perceber uma pessoa que está ali criminal, morrendo, mas de repente ele sai do meio da multidão, ele sai do senso comum e ele começa a ouvir o Senhor, prestar atenção. E agora ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim. Ele sabia que não podia salvar a si mesmo, ele sabia. Ele sabia que não podia haver nenhum outro ato justo. Ele sabia que não podia restituir as pessoas que ele havia lesado, ou roubado, ou um crime que havia cometido. Ele sabia que ele iria comparecer perante Deus. Você está entendendo? Esse homem da cruz, que estava ao lado de Jesus, ele percebeu. Então ele não ficou inventando desculpas. Ele não ficou dizendo, mas eu sou uma boa pessoa, eu só quero bem nas pessoas, mas eu não sou como aquele que blasfemava, eu nunca vou fazer essa blasfêmia. O que essas pessoas fizeram aí durante os períodos de carnaval, isso é terrível. Não, não. Amados, ele fez algo extraordinário. Sabe o que ele fez? Ele se lançou na misericórdia de Deus. Ele se lançou na graça de Deus. Ele disse, lembra-te de mim. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Ele disse assim, lembra-te de mim. Ele não disse, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu confesso o teu nome. Eu não fiz nada disso. Ele disse, lembra-te de mim. E Jesus, ele se lançou para Jesus. E Jesus ele estava dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Ele não usou outras expressões. Sabe o que significa isso? Que nós não temos que complicar o Evangelho. Aleluia. Que não temos que complicar o Evangelho é simples. Que não temos que criar um monte de códigos, de passos, que as pessoas, não. Ah, tem que falar isso, tem que dizer isso. Não, aquela pessoa disse, Senhor, eu confio em ti, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E se lançou para a graça, e se lançou para a misericórdia de Deus. Lembra-te de mim. Sabe o que Jesus disse para ele? Eu te escutei. Eu te ouvi, você hoje estará comigo. Hoje você vai estar comigo, eu te recebo. Eu não entro só, você vai estar comigo. Olha que privilégio. Quantos de nós pregamos que Jesus, quando entrou no paraíso, entrou ele, mas esquecemos que ele tinha alguém que ele tinha marcado. Ele teve uma agenda com esse homem dizendo, e estarás comigo lá. Olha que coisa tremenda. Você está ouvindo isso? Ele não era um teólogo, ele não usou palavras jargões como nós conhecemos. Ele apenas disse, lembra-te de mim. E Jesus disse, basta. É isso o suficiente. É o suficiente. Uma palavra. Sabe de uma coisa? Ele não pediu para ser curado. Ele não pediu para sair da cruz. Ele não pediu para Jesus aliviar a dor dele. Ele não pediu para Jesus fazer algo ali que pudesse, como aquele primeiro homem queria. Ele não repetiu aquela frase. Ele disse, lembra-te de mim. E Jesus profetizou a eternidade para ele. Profetizou vida para ele. Sabe o que nós precisamos? Dizer sim para Jesus. Sabe o que você precisa? Dizer sim para Jesus. Se você diz sim para Jesus, diga sim para Jesus. Você está entendendo? Pastor Paulo Roberto, que já faleceu, tem 40 e tantos anos de ministério, ele esteve na Índia. Pastor André conheceu, outros pastores conheceram, quem trabalhou para a Lagoinha nos últimos anos da vida dele, trabalhou com a igreja socorrista e também com a igreja da Lagoinha. Quando nós estávamos para enviar Andréia para a Índia, ele foi uma das pessoas que nos ajudou a socorrer a Andréia lá em Calcutá. E ele estava em Bombaim junto com a missão. E uma das coisas que ele pediu ao apóstolo Valadão foi que ele pudesse evangelizar. Ele queria alcançar a Índia. Ele não tinha o inglês, ele não tinha uma formação acadêmica, nada. Ele era um pregador, era um pregador itinerante do Evangelho, era um proclamador do Evangelho. E ele disse, eu aceito ir para a Índia, ajudar as meninas lá da Índia, mas eu quero alcançar a Índia para Cristo. E foi para lá. Ele tinha dificuldade de idioma, naquela temporada ia ser difícil, mas teve uma menina que foi alcançada através da evangelização. Ela estava na rua, ela havia sido banida pela família e ela estava aidética. E ela, um dia,
eles alcançaram, ela foi para casa, e ela foi alcançada, e ali ela foi tratada, e ela pôde se libertar, e pôde passar por uma experiência de transformação. E já no final da saída do pastor Paulo Roberto lá da missão, ele estava pensando: Senhor, eu pedi que o Senhor me desse a chance de pregar para a Índia. E eu não vi esse resultado. Fiquei aqui trancado, apenas cuidando dessas meninas e trazendo palavra para elas de ensino, mas eu tinha um pensamento de que o Senhor me traria aqui para algo maior, que algo seria de impactante sobre a nação. E aconteceu que essa menina, houve uma reportagem da CNN na Índia sobre as pessoas que estavam com AIDS e todo o trabalho que estava sendo feito com os aidéticos na Índia. E essa menina foi contactada porque ela fazia parte das meninas que tinham passado por essa contaminação, e ela ainda não havia vencido a contaminação. E ela então foi entrevistada. E quando ela foi entrevistada, ela passou num programa de televisão e foram perguntar para ela o que tinha acontecido com ela, porque havia uma notícia de que ela estava numa missão e que agora ela havia sido curada da AIDS, e se isso era verdade, eles queriam entrevistá-la. E aí eles começaram a procurar e foram fazer entrevista com ela. Ela contou uma história resumidamente, dizendo assim: eu era uma pessoa muito revoltada, eu era uma pessoa que eu tinha uma revolta muito grande com os homens, porque na nossa cultura as meninas têm uma rejeição muito forte, e eu fui rejeitada, e eu fui cair numa vida de prostituição, e tudo isso me deu um sentimento de raiva e de mágoa e de tristeza com os homens. Então eu passei a minha vida odiando os homens, porque eu fui abandonada, mas aconteceu uma coisa interessante na minha vida. Eu conheci um evangelho, eu conheci alguns homens que não são como todos os homens, e eles me falaram a respeito de um homem chamado Jesus. E quando eu conheci esse homem, a minha vida foi mudada, foi transformada, e ele foi fazendo uma obra na minha vida até que eu fui curada por ele. E ela disse assim: a coisa mais importante que ele fez na minha vida nem foi a cura da AIDS. A coisa mais importante que ele fez na minha vida foi a cura do sentimento que eu tinha pelos homens, porque eu tinha ódio dos homens, mas agora eu conheci um homem que transformou a minha vida. E eles perguntaram: quem é esse homem? Ela disse: o nome dele é Jesus. E essa menina estava sendo transmitido o programa para toda a Índia. Pastor Paulo pôde perceber que aquela palavra, aquela promessa e aquela expectativa que ele tinha de pregar o evangelho para a Índia agora estava sendo manifestada através da vida daquela jovem que ele foi cuidar. O que isso significa para nós? Que quando nós dizemos sim para Jesus, algo poderoso se desencadeia a partir da nossa vida. Há muitas pessoas que serão transformadas e mudadas e abençoadas através do sim que você está dizendo, da resposta que você está dizendo. Ele vai tomar esse sim e ele vai liberar uma palavra. Então nós podemos orar, nós podemos pedir ao Senhor, e ele vai ouvir. Ele prometeu na sua palavra. Ele diz lá no Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Alguns podem dizer: então se ele deu aos filhos dos homens, eu vou viver da minha maneira. Eu vou escolher viver do jeito que eu quero. Ok. Está lá escrito em Mateus 7, que naquele dia muitos vão se apresentar diante dele. E ele vai dizer: eu não sei quem são vocês, porque existe o momento e a decisão de você seguir ao Senhor, de dizer sim para Ele, de seguir ao Senhor. Ou você está fazendo o que você quer, governando a sua própria vida do jeito que você quer. Não sei se você está compreendendo. Nós precisamos, de fato, ir diante dele, sabe? E dizer: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor me dê essa comunhão, que o Senhor me dê esta salvação. A salvação é uma obra de Deus. Eu vou repetir: a salvação é uma obra de Deus. Ele quer manifestar a salvação. Ele disse na cruz: está consumado. Tetelestai, está consumado. Ele diz que o batismo é uma confirmação disso que já está em você.
Essa salvação, ela já nos foi dada. Diz a palavra de Deus assim, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Diga comigo, a salvação é dom de Deus. A salvação é gratuita. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pagou pela graça. Ninguém pagou pela graça. Isso não significa que não teve o preço. O preço foi a morte, e a morte de cruz. Jesus deu a sua vida. Isso significa que nós não podíamos pagar por essa salvação. Nós não tínhamos como pagar essa salvação. Então Ele nos deu a graça. Ele nos fez participante desta graça. Isso não significa que não houve um preço de derramar o sangue. E por último, Ele entendeu que Jesus nos salva sempre que nós pedirmos a Ele, Senhor, nos salve. Ele nos salva. Você está entendendo isso? Aquele homem entendeu quando ele pediu a Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não pediu para Jesus tirar a dor dele, ele não pediu para que Jesus descesse da cruz, como o outro estava pedindo. Ele não pediu para que Jesus fizesse com que ele, ao descer da cruz, fizesse um ato heróico e fizesse exatamente o que os outros tinham expectativas que ele ia fazer. Não, ele fez aquilo que Deus disse na sua palavra que ele iria fazer. Ele iria nos livrar da morte. Ele iria nos livrar da morte. Eu vou perguntar para você, você já foi livre da morte? Você é livre da morte? Você entende isso? Você sabe que aqueles cristãos lá no primeiro século, quando entraram dentro do Coliseu, quando você vai em Roma, você vai lá no Coliseu, aquele lugar que servia de espetáculo, muitos cristãos entraram naquele lugar louvando a Deus. Sabe por quê? Porque eles não temiam a morte. Eles não temiam a morte. Sabe que isso vai acontecer? Vai acontecer uma revolução na sua vida. Vai acontecer algo poderoso na sua vida. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra da passagem quando Paulo e Silas saíram da prisão? Quando o carcereiro de Filipe foi a ele e ele estava apavorado porque ele ia tirar a própria vida, porque disse, todos os prisioneiros vão fugir. E Paulo disse, não faças isso. Não faças isso. E pôde testemunhar. E disse para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deixa eu dizer algo para você. Você pode crer que a salvação ela é pessoal. Que Ele está falando com você e que você será salvo. Mas você pode crer também naquilo que o Senhor está dizendo. Se você crer no Senhor, será salvo tu e tua casa. Você crê nisso? Você tem essa dimensão de fé? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, não é só eu não, eu e minha casa. Quando ele correu para casa para anunciar, a salvação estava na casa desse homem. Lembra da casa de Cornélio? Quando a palavra chegou na casa de Cornélio, quando o Espírito Santo batizou aquelas pessoas, Pedro estava pregando, tentando mostrar a eles qual era um resumo da salvação, de como havia esse processo. No meio daquilo tudo, o Espírito Santo batizou eles com o Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. E ele parou, olhou e disse, vejam que acontece aqui o que aconteceu conosco lá no quarto, quando nós estávamos em Pentecostes reunidos. A mesma coisa, vejo. Ele disse, eu vejo o que aconteceu aqui. Se reproduziu aqui aquilo que aconteceu conosco quando estávamos 120 reunidos. Isso vai acontecer na tua casa. Tua casa será chamada sede de avivamento, casa de paz, sede do avivamento. Quantos creem nisso, digam amém, diga eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é que eu tenho a garantia de que isso é real na minha vida? Pela palavra de Deus, sua palavra. Não é a minha palavra, a palavra do Senhor. A sua palavra, a palavra do Senhor. Ele disse, quem crê na minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem vida eterna. Esse não terá condenado. Esse não será. E já passou da morte para a vida. Você que está aí do outro lado, você pode dizer amém? Você pode dizer sim, Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Jesus está dizendo, eu te asseguro, em verdade significa, eu te asseguro que ainda hoje estarás comigo no paraíso.
A salvação é uma relação com o Senhor Jesus. A salvação, ela é imediata. Olha o que ele diz, hoje, é imediato. A salvação é uma certeza, estarás, hoje estarás, é uma certeza daquilo que o Senhor está dizendo. Aonde? No paraíso. Então tem um lugar, tem uma direção. Ele disse em quem nós somos salvos. 2 Coríntios 6,2 diz assim, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da tua salvação. Não diga amanhã, não diga semana que vem, na próxima reunião, diga, eu quero hoje, eu quero hoje. O primeiro homem na cruz estava dizendo, isso não é relevante para mim, isso não é importante para mim. Mas o segundo homem estava dizendo, Senhor, eu quero me decidir, eu quero me decidir, eu quero tomar a decisão. Você está me entendendo? O segundo homem estava dizendo, Senhor, eu quero tomar a decisão. Em Romanos 10, 13 diz, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Você está invocando o nome do Senhor? Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe o que significa isso? Que lá milhares e milhares de anos atrás, como diz a palavra cruz, que foi levantada desde a fundação do mundo. A crucificação foi há 2000 anos atrás, mas a cruz vem desde a fundação do mundo. Há milhares e milhares de anos atrás, Deus sabia que você estaria hoje, nessa agenda que está acontecendo agora, em todo o planeta. Essa palavra que está indo, eu não sei até onde está indo. Se é só na Itália, se é só na Espanha, se é só em Portugal, se é no Peru, se é em Moçambique, aonde essa palavra está chegando. Presta atenção. O Senhor disse, nesse dia 22 de março de 2020, Ele preparou esse dia para você ser salvo. Ele preparou esse dia para a sua salvação. Ele preparou para que você ouvisse a salvação. Está entrando em você, está entrando sobre a sua vida. Quantos estão entendendo? Salvação. Eu tenho um pastor num bairro aqui próximo, há muitos anos atrás. Nós passávamos na casa dele para fazer reuniões, e ele nunca tinha tempo, ele não era convertido, não tinha tempo para ouvir, sempre tinha uma desculpa. Quando nós entrávamos na casa dele, ele queria sair e tudo mais. Mas teve um dia que ele quebrou a clavícula. Pastor Marcos. E ele quebrou a clavícula. E quando ele quebrou, teve que ser engessado, na época se fazia isso, ele engessou e ele ficou em casa de molho. Olha que coisa. E ele ficou lá em casa, não tinha para onde sair. Aí veio a reunião, nós chegamos. E aí a mensagem foi João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele se converteu naquela noite. Deus permitiu que a clavícula fosse quebrada, porque ele seria salvo. Você está me entendendo? Isso que está acontecendo é a misericórdia de Deus. A sua igreja, nas nações, o Senhor está proclamando um tempo de voltar-se para Ele. Se você der ouvidos a isso, você vai viver. Aleluia. Diz a palavra, o que me der ouvidos irá viver. Isso será uma simples oração que nós vamos fazer. Aonde você estiver agora, feche os teus olhos, pela fé. Aonde você estiver, feche os teus olhos. E nós vamos fazer esta oração. Diga comigo assim, Pai eterno, eu sei que quando eu morrer, eu prestarei conta da minha vida contigo, Senhor. Eu sei, Senhor, que a maior parte da minha vida eu te ignorei. A maior parte da minha vida eu quis fazer o que eu quis fazer. Amei outras coisas mais do que ao Senhor. Eu de fato pequei, Senhor. Eu vivi o plano da minha vida. Não o plano que o Senhor tinha para a minha vida. Mas hoje, agora, nesse dia, a partir de agora, eu te peço que me perdoe. Senhor, me perdoe. Eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero que a tua graça, ó Senhor, seja derramada na minha vida. Eu te louvo por Jesus Cristo, por Ele ter morrido na cruz por mim, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque Tu estás aqui presente, porque ainda que eu tenha feito tudo errado, eu sei que eu não mereço o Teu perdão. Eu sei que só a Tua graça pode me salvar, que eu nunca chegarei a ser perfeito,
para que nesta morada perfeita eu pudesse viver. Por isso eu digo, Senhor, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela salvação, por Ele ter assumido o meu lugar, a minha culpa, o meu pecado, a minha morte. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor me faz aceitável por conta de Jesus. Os meus olhos, eu ainda olho e me vejo como um pecador, mas aos teus olhos, tu me fazes perfeito por meio de Jesus Cristo. Como aquele momento da cruz, perdoa os meus pecados. E como aquele homem na cruz disse, lembra-te de mim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Salva-me dos meus pecados. Tira todos os maus hábitos, os vícios. Tira todas as derrotas que estão na minha alma. Faça com que tudo isso saia da minha vida agora. E eu seja liberto por Ti. Jesus, eu creio na Tua promessa de me salvar. Eu creio que esta salvação está entrando em mim agora. E que nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. Nada poderá me separar de Ti, Senhor. E com essa convicção e com essa certeza de completa vida eterna em Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te dizer que a Tua graça me basta e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Por isso eu confesso, eu abandono o meu pecado e eu declaro a salvação em Jesus Cristo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, amém. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Amado, vamos, se você fez essa oração e se você sentir no seu coração o desejo de entrar em contato conosco, há muitas formas de você fazer isso. Você pode usar esse canal, seja do Instagram ou do Facebook, você pode usar, enviar-nos mensagem e nós vamos estar orando por você. Se você quer passar para nós os pedidos de oração, se você tem motivos de oração, gostaríamos de estar orando. Se você está atravessando um momento de enfermidade, se você está num momento de luta, desemprego, passe para nós também, nós vamos estar orando por isso, estamos colocando isso diante do Senhor. Nós teremos as lives durante a semana para estarmos falando sobre outros temas e outros assuntos importantes. A live dos jovens, a live dos pastores. Nós estamos combinando com os pastores para estarmos reunindo também o grupo da ARC para trazer pastores de outros lugares, entrarmos em salas de conversação para que a gente possa conversar sobre vários temas importantes e você possa crescer, você possa avançar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar com você, entrar na sua casa, entrar no seu lar e continuar orando a Deus pela vida de cada irmão que está na Itália, os irmãos que estão na Espanha, os irmãos que estão no Peru, os irmãos que estão lá em Moçambique, todos esses lugares. Eu quero agradecer a Deus de fato porque muitos irmãos têm nos falado a respeito dos trabalhos missionários. Como é que nós vamos fazer, pastor, agora com essa não realização das reuniões presenciais no momento? Como é que nós vamos fazer? Então nós fizemos algumas telas que depois nós vamos mandar para você. Temos ali nosso compromisso de missões, que você pode continuar fazendo. É fácil, você pode fazer um depósito, uma transferência para a conta da igreja e você pode entregar e mandar a cópia ou por WhatsApp ou por, enfim, mensagem. Você pode mandar a cópia e nós vamos estar orando pela sua vida e vamos estar agradecendo a Deus. Nós estamos em obras na igreja, estamos pedindo a Deus que nos dê vitória sobre algumas áreas da igreja que precisam ser tocadas, né? A parte de trás da igreja foi toda embolsada, havia uma área imensa a ser embolsada e foi embolsada, e agora vamos pegar uma lateral, mas precisamos da sua ajuda, do seu companheirismo, da sua fidelidade. Temos os compromissos da igreja, nada disso muda, e temos os nossos compromissos de missões. Se você é um mantenedor de missões, se você é um missionário de sustento, continue enviando sua oferta missionária, seja
a oferta destinada ao projeto missionário que você já costumou ajudar. Envie, coloque o recibo de transferência que você fez para a conta da igreja. Nós vamos colocar nos sites, tanto no Facebook como no Instagram, o número da conta, o CNPJ da igreja, e você vai estar colocando para que foi que você enviou esses recursos. E ali você pode enviar as ofertas, os dízimos, da mesma forma, ok? Nós vamos estar falando mais à frente, na próxima semana, sobre a ceia do Senhor, vamos estar instruindo sobre isso, como vamos fazer, e não podemos deixar de orar e crer que Deus nos dará vitória sobre toda essa situação. Você está entendendo? Deus nos dará vitória sobre todo esse é um momento, é a hora, é um momento para a igreja, é um momento para todas as pessoas no planeta hoje, né? Nós falamos em algumas lives passadas a respeito do tempo. Muitas pessoas dizem, Senhor, eu não tenho tempo, né? E dizer isso para Deus é complicado, porque Ele é o Senhor de todo o tempo, né? Tiago diz, se você for fazer alguma coisa, diga, amanhã farei se Deus quiser, porque Deus é o Senhor do tempo. Você tem um tempo chamado hoje. Se você entender isso, você avançou na sua vida espiritual. Hoje é o seu dia, hoje é o dia que o Senhor nos fez. Amanhã faremos se Deus nos der. Amanhã pertence ao Senhor, está na mão dele. Então, quando Deus nos abre a visão do futuro, Ele nos dá o presente. Então nós vivemos o presente com a visão do futuro, mas sempre vivemos o presente. Entende? Se ficarmos presos no passado, adoecemos. Podemos chegar até a ter depressão. Mas se nós estivermos estressados agora, porque não temos visão do futuro, porque não entendemos o que diz a palavra, nós vamos viver um momento difícil de ansiedade. O que é ansiedade? É o medo do futuro, do que vai acontecer. Aí a pessoa fica ansiosa. Mas os que confiam no Senhor, os que creem na palavra do Senhor, sabem que Deus vai agir, que Deus vai mover sobre a sua vida. Você compreende? Então vamos orar, pedir a Deus agora, por cada dizimista, por cada ofertante. Se você tem uma oferta aí, e você já tem, o Espírito Santo já colocou em você qual é a sua oferta, qual é o seu dízimo, Senhor, qual é a sua oferta missionária, apresente aí onde você está, coloque isso diante do Senhor, apresenta esse valor diante do Senhor e nós vamos orar. Lembre-se que nada parou, nada foi interrompido, tudo continua acontecendo. As contas continuam chegando, os compromissos chegando e temos também os alvos missionários. Então continue fazendo tudo aquilo que Deus lhe deu para fazer. E nós vamos crer que o Senhor irá lhe abençoar. Vamos orar. Pai eterno, queremos nessa hora, meu Deus, colocar todos os dizimistas em tuas mãos. Apresentar diante de ti agora, Senhor, os dízimos ao Senhor, consagrado ao Senhor, Pai. Para que sobre esta pessoa agora venha, Senhor, derramar, ó Deus, a tua bênção. Que os celeiros estejam cheios. Que a tua chuva chegue até esta família. Que o Senhor libere a palavra de poder, Senhor, afastando todo gafanhoto migrador, cortador, destruidor e devorador. Que o Senhor traga sobre esta vida agora, ó Deus, a capacidade, Senhor, de gestão sobre os recursos que o Senhor abençoou. E que dê a ele os livramentos que ele precisa, Senhor, esta vida. Agora, em nome de Jesus, consagramos também todas as ofertas de missões. Que cada semente missionária seja agora, Senhor, consagrada, para que o Evangelho do Reino chegue aos confins da terra e aonde a palavra precisa chegar, Senhor. Que não falte os recursos para a realização de todos os projetos, Pai. Senhor, estamos colocando tudo em tuas mãos. Cada avanço no trabalho missionário que já está e os que estão ainda sendo elaborados esse ano, que não falte os recursos para que esses projetos aconteçam, Senhor. Colocamos os limites em tuas mãos e apresentamos, crendo que o Senhor irá abençoar. Abençoe os trabalhos no Peru, abençoe os trabalhos na Itália, abençoe os trabalhos, ó Deus, lá na Espanha, em Portugal, abençoe em Moçambique. Toma, Senhor, os pastores, os líderes que estão ali, Senhor, ó Deus, na Igreja Maranata que está na Itália, Senhor, abençoe os irmãos, ó Deus, que esse momento que eles estão passando e atravessando, Senhor, com muito mais atenção, Senhor, os irmãos que estão na Espanha também, abençoe, Senhor, os teus servos que estão ali, os missionários, os pastores, derrama sobre a igreja, Senhor, ó Deus, do norte ao sul, do leste ao oeste, a tua proteção. Agora, Senhor, toma as ofertas em tuas mãos
E aonde estiver este semeador, a tua palavra diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Então, Senhor, que essas sementes cheguem, o sobrenatural de Deus venha. Senhor, que eles tenham uma experiência que eles nunca tiveram, Senhor. Que no meio da escassez, no meio da crise, no meio dessa situação, eles vejam os seus recursos multiplicarem e as coisas acontecerem, Senhor, de uma forma, de um milagre. Em nome de Jesus, todo aquele que crê e todo aquele que recebe, diga amém, amém, em nome de Jesus. Queremos deixar o final uma palavra a respeito das nossas lives, mais uma vez, dizendo, lá no início desta transmissão, nós vamos deixar replicando ela às 18 horas, nós vamos ter a retransmissão desse nosso culto, mas queríamos passar para você que temos vários momentos em que nós enviamos mensagens de transmissão para os irmãos. Você que ainda não está na linha de transmissão, por favor, nos envie um pedido para entrar na linha de transmissão, para que você possa receber os estudos, para que você possa receber a oração, para que você possa participar. Então, a nossa linha de transmissão ainda não está completa, muitos irmãos não enviaram, então nós queremos enviar isso para você. Então, você que está aí, por favor, envie um pedido de transmissão, ok? Ok, vou chamar o pastor Jonas, tem algo para acrescentar? Vou colocar o número aqui do WhatsApp. Amém. Ele vai colocar o número do WhatsApp no Instagram, depois no Facebook coloca também. E ok, ele vai colocar para vocês o número no Instagram, o acesso, o número que você pode ligar e passar toda a informação para termos contato, ok? Então queremos agradecer a Deus por esse momento, muito felizes por vocês entenderem esse momento especial, todas as igrejas, os irmãos que estão aqui na ilha de Guaratiba, os irmãos que estão na Taquara, os irmãos que estão em Barra de São João, os irmãos que estão em Nova Iguaçu, os irmãos que estão em Jardim Maravilha, os irmãos que estão em Vila Nova, os irmãos que estão, e vai me lembrando, as igrejas em Leopoldina, em Zona Norte, né? Os pastores que estão em todas as congregações, pastor Leandro e pastor Luciano Gouveia, o pastor Deverson também, que está lá em Santa Cruz, né? O pastor Alessandro, o Alessandro, enfim, que sejam abençoados todos os amados, aonde estiver as igrejas do Senhor, sejam abençoadas, a Cidade de Deus, pastor Josué e pastor Andréia, enfim, às vezes os nomes todos não vão aparecer, mas todas as igrejas, as nossas igrejas irmãs, as nossas igrejas de companheiros pastores, pastor Aloísio, pastor Osias, todos os igrejas, pastor Valmilton, né? Pastor Valmir Cohen, todos os pastores, pastor André de Nova Vida, todos os pastores, pastor Michel, e todos os amados que fazem parte da ARC, né? que têm andado conosco, que têm caminhado conosco, que bênção. Eu não quero esquecer ninguém, não quero faltar ninguém, então todos estejam debaixo dessa bênção, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue fortalecendo aos pastores, aos líderes que estão lá na Itália, em Alba, aos irmãos, o pastor Manuel, a Nana, a irmã Vitória e toda a equipe da igreja do Peru, aos irmãos que estão lá, o pastor Jocildo, a pastora Eva viajou anteontem e chegou bem, ela está lá, graças a Deus. Vamos continuar orando pela saúde do pastor, da pastora Eva e do pastor Jocildo e pelo pastor Evaldo, orando também pelos nossos queridos irmãos que estão lá em Portugal também, Maurício, a Renata, a família, que estão lá em Braga. Vamos continuar orando por esses irmãos, vamos orar pela igreja que está em Lisboa, por os nossos irmãos, o Hélio, né? Vamos orar pela Yara, pelos irmãos que estão nesse momento em vários lugares, que estão orando, pedindo a Deus, sabe? Vamos no pastor Antônio, que está com a sua esposa, seus filhos, lá em Moçambique, na Maranata de Moçambique, em Beira. Vamos orar pela vida dele também, vamos colocar isso diante do Senhor, vamos colocar o ministério do Cefan, do Reinar Bonk, na África, vamos colocar cada projeto que está sendo apresentado diante do Senhor, amém? Vamos orar pela missionária Ana Maria, que nos pediu oração da Índia, lá em Calcutá, pelo trabalho de Calcutá. Vamos orar para que o Senhor traga bênção nesse tempo e provisões, e cremos que algo poderoso, amados, vai haver um avivamento na Europa. Crê nisso, vai haver um avivamento na Europa. E olha, aonde o pecado abundou, superabundou a graça.
Então significa que a Itália está sofrendo a carga mais pesada? Até agora sim. Então significa que Deus vai fazer coisas grandes ali. Vamos pedir, vamos orar e agradecer a Deus pela vida da pastora Roselene. A pastora Roselene tem sido uma bênção. Ela está no olho do furacão lá em Milão. E eles têm passado na oração, sabe? Dia após dia na oração. Deus abençoe aquele ministério em Milão. Vamos orar pela igreja que está lá em Roma. Vamos pedir a Deus que cubra cada um desses irmãos. É tempo de orar a Deus, de buscar o Senhor e de intercessão. Olha que coisa tremenda. Você está entendendo o processo? Entendeu agora o que está acontecendo? Deus está nos levando à intercessão. Deus está nos levando de volta para Ele. Deus está chamando todos para essa guerra. Em outubro do ano passado, eu vou finalizar, o Senhor disse, a guerra seria longa. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Havia guerra entre a casa de Davi e a casa de Samuel. E a casa de Davi ia se fortalecendo e a de Saul ia... havia guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. E a casa de Saul, de Davi, ia se fortalecendo. E a casa de Davi ia se fortalecendo. A casa de Saul ia esmorecendo e enfraquecendo. E o Senhor disse, era um tempo de guerra longa. O que significa isso? Que essa guerra seria longa. Não era uma guerra para acabar em dezembro. É uma guerra que viria. E nós estamos nela. Estamos no processo. Começou no ano passado. Estamos nela. Nós vamos ser mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Vamos cantar o hino de louvor ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Em nome de Jesus, pastor Jonatas. Em nome de Jesus. Quer ficar aqui junto? Não, tá bom. Amém? Aleluia. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu venho te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Quarta-feira nós vamos ter o nosso culto às 19h30. Sim. Mais cedo. Jonas está pedindo para a gente fazer mais cedo por conta dos nossos irmãos da Itália e da Espanha. Amém. Então vamos ver o horário certo e vamos divulgar, tá? Isso, fica ligado não. Ok, vamos fazer o horário certo. A gente repete às 19h30 e faz antes, por conta dos nossos irmãos que estão no outro fuso horário. Eu queria nessa oração final orar por todas as irmãs que estão grávidas, ok? Lembrar aqui da Liliane, da Jaqueline e tantas outras irmãs que agora não estou lembrado ou não chegou ao meu conhecimento, mas que estejam grávidas. Vamos orar por esse tempo para que elas tenham saúde, sejam protegidas e que abençoadas. E cremos que Deus vai trazer bênção
Amém? Vai. Me lembra há 2 anos atrás, aquela tempestade que passou com a Zika e as grávidas, aquela coisa tremenda. Deus deu livramento, Deus trouxe vitória. Aleluia. Nós tivemos casos aqui que Deus deu vitória. Graças a Deus, a criança nasceu com saúde plena, nem a mãe nem a criança, sabe? Então, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Será um tempo. Vamos pedir saúde, pedir graça e pedir. Elas estão se queixando muito de enjoo, incômodos, né? Da gravidez. Vamos pedir a Deus